Existe um documento guardado nos arquivos do Museu Imperial de Petrópolis, um relatório manuscrito datado de 14 de março de 1872, escrito em letras miúdas e regulares pela mão de um funcionário cujo nome foi depois riscado da folha de rosto. O documento descreve em linguagem burocrática e precisa algo que não deveria existir, não uma fantasia, não um erro de transcrição, um número que contradiz tudo o que você aprendeu sobre o Brasil do século XIX. E quando você chega à última página desse relatório, quando você lê o parágrafo final, o que sente não é surpresa, é reconhecimento. Como se alguma parte de você já soubesse que algo estava errado, mas nunca tivesse encontrado as palavras certas para nomear isso. Esse documento descreve o Censo Imperial de 1872, o primeiro censo populacional sistemático realizado no Brasil. E os números que ele contém contradizem de maneira fundamental a história que nos foi ensinada sobre quem éramos, quantos éramos e como vivíamos. A anomalia é esta. O Censo Imperial de 1872 registrou 9.930.478 pessoas livres e 1.510.806 escravizados no território brasileiro. Mas um segundo conjunto de documentos, relatórios provinciais que nunca foram plenamente integrados ao resultado oficial, arquivados de maneira fragmentada no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, indica populações locais que simplesmente não aparecem no total. Aldeias inteiras de trabalhadores livres de origem africana, comunidades de mestiços livres no interior do Nordeste, populações indígenas parcialmente sedentarizadas próximas a centros urbanos menores. Não eram invisíveis por acidente. Os formulários de coleta para essas populações existem, estão preenchidos, mas os dados nunca chegaram à contagem final. Pense nisso por um momento. Você tem um governo que gastou recursos consideráveis para criar o primeiro censo nacional da história do Brasil, contratou recenseadores, imprimiu formulários, organizou uma operação logística complexa em um país de dimensões continentais sem ferrovia adequada e depois simplesmente não contou parte dos dados que coletou. Encontrei isso enquanto pesquisava outra coisa. Estava investigando a história da imigração europeia subsidiada no sul do Brasil após 1875, tentando entender a escala dos incentivos financeiros que o Império oferecia a colonos alemães e italianos. Fui ao Arquivo Nacional esperando encontrar registros de contratos de colonização. Encontrei esses contratos, mas encontrei também na mesma caixa de documentos uma correspondência entre dois funcionários do Ministério do Império que discutia, em termos bastante diretos, a necessidade de apresentar ao parlamento números populacionais que justificassem a política de imigração, números que mostrassem especificamente escassez de mão de obra livre nas regiões que receberiam colonos europeus, as regiões que, de acordo com os relatórios provinciais arquivados separadamente, já tinham populações de trabalhadores livres consideráveis. Não estava procurando conspiração. Estava procurando contratos de imigração. O que encontrei foi uma conversa sobre como apresentar os números. Para entender o que aconteceu com o censo de 1872, você precisa entender o contexto político em que ele foi realizado. O Brasil de 1872 estava em um momento de tensão estrutural profunda. A Lei do Ventre Livre havia sido aprovada apenas no ano anterior, em 1871, e o debate sobre o futuro da mão de obra nacional havia se tornado urgente de uma maneira que não tinha precedente. A questão não era abstrata, era econômica, era política, era uma questão sobre o que o Brasil seria nas próximas décadas. Existia dentro da elite imperial brasileira uma corrente de pensamento que ficou conhecida historicamente como branqueamento, a ideia de que o Brasil deveria, ao longo de gerações, alterar sua composição,
demográfica através de imigração subsidiada de europeus. Essa corrente não era marginal, era política de Estado, e ela precisava de justificativa demográfica. O problema é que o Brasil de 1872 tinha uma população livre de origem africana numericamente muito mais expressiva do que a narrativa do país sem mão de obra livre conseguia sustentar. Os relatórios das províncias do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, mostram densidades populacionais de trabalhadores livres de cor que não encontraram tradução completa nos totais nacionais. O historiador Hebe Matos, em pesquisas realizadas nas décadas de 1980 e 1990, identificou o que ela descreveu como sistemáticas subcontagens de populações livres de cor em múltiplos censos brasileiros do século XIX, não como alegação especulativa, como resultado de comparação direta entre registros paroquiais, registros de propriedade rural e totais censitários. A comparação revela diferenças que não são explicadas por falhas logísticas de coleta. O censo de 1872 foi o primeiro, mas não foi o único. O censo de 1890, realizado já sob a República, trouxe uma inovação reveladora. Eliminou completamente a categoria racial de seus formulários. A justificativa oficial foi que a República representava a igualdade de todos os cidadãos e que categorizar por raça seria incompatível com os princípios republicanos. É uma justificativa que soa nobre até você perceber o timing. O censo de 1890 foi realizado 2 anos após a abolição da escravatura, em um momento em que a contagem precisa da população negra livre teria criado obrigações políticas concretas sobre terras, indenizações e políticas públicas. Não foi registrado. Não pode ser exigido o que não foi contado, mas o padrão vai além dos censos. Em 1891, o governo do presidente Deodoro da Fonseca determinou a queima dos arquivos do tráfico negreiro que estavam sob guarda do Ministério da Fazenda. No ICEASO dos registros de entrada de africanos escravizados no Brasil, documentos que teriam permitido estimar com precisão o número de descendentes de africanos trazidos de maneira forçada, foram destruídos por ordem oficial. A justificativa dada na época foi que esses documentos poderiam servir de base para pedidos de indenização por parte de ex-escravizados. A solução foi eliminar os documentos. Foram queimados. Não se sabe exatamente quantos volumes. Estima-se, com base em referências em outros documentos, que havia entre 3.000 e 5.000 registros encadernados. A quantidade precisa nunca será conhecida porque os próprios inventários desses arquivos faziam parte do que foi destruído. Esse padrão de destruição documental seletiva não é exclusivo do Brasil. Em toda a América Latina pós-colonial, o século XIX é marcado por episódios similares. No México, arquivos relacionados à população indígena do período colonial foram dispersados durante as guerras de Reforma. Na Argentina, os registros da campanha de extermínio das populações pampas conduzida por Roca entre 1878 e 1879, a chamada Conquista do Deserto, foram organizados de maneira a tornar impossível qualquer reconstituição demográfica precisa do que existia antes. No Peru, os registros censitários de populações andinas do século XVIII foram centralizados em Lima e depois parcialmente destruídos durante a Guerra do Pacífico, perdendo-se num conflito que, curiosamente, também justificou uma série de rearranjos políticos internos. Os documentos que sobrevivem em cada um desses casos têm algo em comum. São os documentos que mostravam o que o Estado queria que existisse. Os que mostravam o que existia de fato foram destruídos, estão dispersos ou nunca foram contabilizados. É aqui que a maioria das pessoas erra. A versão mais popular dessa história, a que circula em certos grupos de discussão online e em alguns livros de história alternativa,
diz que houve uma conspiração deliberada e coordenada da elite branca brasileira para apagar completamente o registro histórico da população negra, como parte de um projeto racista consciente e unificado. Passei meses verificando essa afirmação. Ela não se sustenta, não porque o racismo não existisse, existia de maneira brutal e explícita, mas porque a versão conspiracionista simplifica algo muito mais complexo e, de certa maneira, muito mais perturbador. O que os documentos mostram não é uma conspiração coordenada com reuniões secretas e planos elaborados. O que eles mostram é algo mais difícil de nomear e muito mais difícil de combater. Uma série de decisões institucionais independentes, tomadas por diferentes pessoas em diferentes momentos, cada uma delas racional dentro de sua própria lógica de poder, e que convergem para o mesmo resultado. O funcionário provincial que não enviou os formulários completos ao Rio de Janeiro não estava seguindo um plano secreto nacional. Estava respondendo a incentivos locais, a pressões de fazendeiros locais, a uma cultura institucional que havia internalizado certas populações como irrelevantes para fins de contagem. O ministro que mandou queimar os arquivos do tráfico negreiro não estava executando a etapa de um plano de 100 anos. Estava resolvendo um problema político imediato da maneira que parecia mais simples. O desenhista do censo de 1890, que removeu a categoria racial, não estava em reunião com conspiradores. Estava interpretando o espírito da Constituição republicana de uma maneira conveniente para quem detinha o poder. Ação descentralizada, resultado centralizado. Isso é muito mais difícil de rastrear, e muito mais difícil de responsabilizar do que uma conspiração. Não é coincidência, é padrão. Quando o registro documental de uma população é sistematicamente incompleto, fragmentado ou destruído, o benefício vai invariavelmente para quem já detém o poder de definir o que existe e o que não existe. Você já esteve em um cartório. Não precisa ter ido a um cartório histórico do século XIX para entender o que estou descrevendo. Você já foi a algum órgão público, já pediu algum documento que deveria existir e foi informado de que aquele arquivo está incompleto, danificado, ou que o sistema não encontra o registro. Você já sentiu aquela sensação específica, não de raiva imediata, mas de uma espécie de desconforto, de perceber que alguma coisa que deveria estar ali não está, e que não há um responsável claro para essa ausência, que a ausência simplesmente existe, sem culpado identificável, sem processo de reparação possível. Agora imagine essa sensação multiplicada pela escala de uma nação inteira. Imagine gerações de pessoas que tentam reconstituir sua história familiar, sua genealogia, seu vínculo com o território e encontram exatamente esse vácuo, registros que começam no momento da emancipação, que não tem raiz antes de 1888, porque tudo antes disso foi contado de maneira incompleta, ou destruído, ou simplesmente nunca foi considerado digno de registro sistemático. A história não foi apagada como um ato dramático e visível. Foi apagada da maneira mais silenciosa possível, através da burocracia, através do formulário que nunca chegou, através do arquivo que foi incinerado por razões de conveniência administrativa, através da categoria que foi removida do questionário. A violência mais eficiente não deixa marca visível. Ela simplesmente produz ausência. Então, qual é o tamanho real dessa ausência? Quantas pessoas viviam no Brasil em 1872 que nunca foram contadas? Os relatórios provinciais que sobrevivem sugerem que a subcontagem pode ter sido de dezenas de milhares apenas nas províncias do Nordeste. Mas esses são os relatórios que chegaram ao arquivo, e sabemos que nem todos chegaram. Se os formulários de coleta que foram preenchidos e nunca processados representam uma amostra de algo maior, qual é o universo que eles representam? Quando o governo de Deodoro mandou queimar os registros do tráfico negreiro em 1891,
Quanto foi destruído antes que alguém interrompesse a operação? Ou será que ninguém a interrompeu? E há uma pergunta que me persegue desde que encontrei aquela correspondência na caixa de documentos do Arquivo Nacional. Os funcionários que escreveram aquelas cartas sabiam exatamente e com precisão o que estavam fazendo? Ou cada um deles estava apenas fazendo sua parte em um sistema que nenhum deles havia desenhado e que todos eles simplesmente aceitavam como dado? E se a resposta for que eles sabiam, o que isso diz sobre as instituições que preservaram esses documentos por 150 anos, sem jamais colocá-los no centro da narrativa oficial sobre aquele censo? Aquele relatório manuscrito de 14 de março de 1872 ainda está lá, nos arquivos do Museu Imperial de Petrópolis. As letras miúdas e regulares do funcionário sem nome ainda descrevem aquele número que não deveria existir, sobre aquelas populações que foram contadas mas não chegaram ao total. O nome riscado da folha de rosto nunca foi reconstituído. Os documentos que foram destruídos em 1891 não voltarão. As pessoas que deveriam ter sido contadas e não foram já não podem ser identificadas individualmente, apenas inferidas, às sombras, através das lacunas nos registros que sobreviveram. O silêncio não é ausência de som, é presença de algo que foi deliberadamente retirado e cujo lugar permanece visível para quem sabe onde olhar. E ninguém ainda está fazendo a pergunta mais simples de todas: se os dados foram coletados, se os formulários foram preenchidos, se as populações existiam de maneira documentada, o que exatamente foi decidido sobre o que fazer com esse conhecimento, e por quem, e em que sala, em que tarde do final do século XIX, enquanto o Brasil ainda estava escolhendo que país seria.